É sempre o momento do testemunho, né? É muito bom isso para as nossas vidas, né? A gente está trocando informações do que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu convidei a doutora Cláudia Zara, de São Paulo, né, advogada, para dar um testemunho do tempo que a gente estava em São Paulo. Esse testemunho ela deu para mim quando eu estava assim, na época de aposentar, né? E eu nunca esqueci esse testemunho. Eu gostaria de ouvi-lo novamente, né? E em compartilhamento aí com vocês aí sobre o grande feito do Senhor. Foi um tempo assim que Deus fez uma comunhão entre eu e a doutora Cláudia. A gente sempre pastoreava, né? Dava conselhos, né? E ela atravessou aquele período lá e colheu fruto, né? Então eu deixo a palavra para a doutora Cláudia. E, doutora Cláudia, você pode contar para nós de novo para a gente ver o que Deus fez na sua vida naquela época. Pastor, e eu queria falar, na verdade, com os irmãos, porque quando a gente olha para os irmãos, encontra na rua, encontra em algum lugar, trabalha junto, a gente não sabe verdadeiramente o que esse irmão está passando. E quando a gente conta o testemunho, e eu particularmente não sou de ficar reclamando, de entrar em contato com um amigo, seja lá quem for, para contar o que de ruim esteja acontecendo na vida. Então eu oro muito fervorosamente, principalmente nos momentos difíceis, porque orar nos momentos de calmaria é muito simples, mas orar nos momentos difíceis é realmente um desafio. E acreditar que Deus há de fazer alguma coisa é um desafio, que às vezes a gente está em determinada situação que a gente não acredita que nem Deus é capaz de fazer alguma coisa por nós. Então, eu particularmente não sou de contar a parte ruim para os amigos quando está ruim. Mas quando está bom, é bom que a gente conte. E falar para os irmãos que às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. Mas quando ela passa por alguma coisa e ela conta, ela consagra a graça de Deus na vida dela. No que ela fala para outras pessoas, ela mostra para si mesma que em outros momentos Deus já agiu na vida dela. E por que naquele momento difícil não agiria? Então eu estou aqui para contar mais esse, que foi uma época difícil, e daqui a algum tempo eu tenho um outro testemunho para contar. Eu só posso dizer que o ano passado, eu penso que dos últimos 20 anos, foi um dos piores anos que eu já tive na minha vida. Claro que Deus foi pondo a mão e daqui a algum tempo eu vou ter algo diferente para contar. Óbvio que nesse momento já está muito melhor, mas eu sei que a graça de Deus desce cada vez mais forte e cada vez eu vou ter um testemunho melhor. Então é assim, eu até aconselharia, e quem sou eu para aconselhar, mas até incentivar os irmãos a contar o que de bom Deus fez em alguns momentos na vida dos irmãos, para que se consagre e que esse irmão lembre do que Deus fez e do que Deus é capaz de fazer. Né? Então, dizendo isso, teve uma época em que eu trabalhava no DR na gestão de multas. Sou formada em Direito desde 1996. Era uma criança, prodígio. E daí, já formada há muitos anos, e na gestão de multas, tinha uma pessoa que se dizia chefe dessa seção de multas, e num determinado momento ele começou uma perseguição. Nada era bom o suficiente, e nós tivemos um porquê disso, né? Mas não vem ao caso.
E a partir dali, com algumas recusas da minha parte, nada era bom o suficiente, e a perseguição começou a se agravar. E era uma coisa tão até irracional, não era profissional, que eu cheguei a pensar em até desistir do DR. Tinha dias que eu levantava de manhã e falava: meu Deus do céu, como é que eu vou para aquele lugar, naquela situação? E orei. Levou um tempo, que a graça de Deus nem sempre acontece do dia para a noite. Às vezes a gente está num desespero e precisa de Deus naquele momento. E Deus acolhe naquele momento. Mas às vezes a graça de Deus leva um tempo para chegar, e foi o que aconteceu. Num belo dia, não por acaso, Deus simplesmente tirou essa pessoa da minha vida do nada. Não só tirou essa pessoa da minha vida do nada, como também me promoveu. Duplicou o meu salário e ainda me levou para um departamento jurídico, que era exatamente a área em que eu deveria estar, desde quando eu entrei. Então, eu penso que foram momentos difíceis naquele momento de perseguição, mas naquele momento, Deus mais uma vez me provou que quando eu orava, quando eu acreditava verdadeiramente não só no invisível mesmo, né? Acreditar em Deus, saber que não tem ninguém ali, mas tem um Deus, né? Que vai nos resgatar, seja de qualquer situação, e acreditar na palavra de Deus. Que essa passa tempo, vai para frente, vai para trás e é a mesma, é sempre atual, independente de que época que a gente viva. Então, nesse momento, eu gostaria de contar, né, esse testemunho, e para mim mesmo, para eu saber que Deus sempre está comigo e sempre estará. Amém. Olha que coisa linda, né? É bem dos temas que nós temos abordado, né? A vida cristã, né? Então a gente sempre conta as histórias bíblicas, né? Porque os irmãos que nós contamos as histórias bíblicas, eles não tiveram, algumas histórias não tiveram, né? Bem no tempo de Abraão, eles não tiveram Bíblia, não tinham um, uma bússola, né, para dar um norte para a vida deles. E nós temos, né? E quando a gente conta as histórias bíblicas, já a pessoa, até alguém pode assim, puxa, mas aconteceu isso com ele lá, mas será que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Ele vai fazer, pode ter certeza. Eu tenho falado isso nos 23 anos de meu evangelismo. As histórias bíblicas, elas se repetem todo o tempo nas nossas vidas. Elas se repetem. Então, é assim que funciona as coisas de Deus. Deus quer fazer de novo aquele mesmo milagre novamente. Eu devo preparar um sermão a respeito disso, para você ver que exatamente o que aconteceu com o irmãozinho lá, há 2000 anos antes de Jesus, vai acontecer com o irmãozinho lá, 500 anos antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, vai acontecer no tempo de Jesus, e Deus vai fazer agora no nosso tempo, Ele vai fazer novamente. Ele vai ressuscitar o morto, Ele vai curar o enfermo, Ele vai tirar você da prova, Ele vai trazer um emprego para você, porque Deus, ele está no meio da tempestade, Ele nos leva no meio da tempestade, e quando a tempestade baixa, sobra nós ali para dar o testemunho, para mostrar que Ele é Deus. Então é assim que funciona. Então, irmãos, quem está por alguma prova, pode ficar tranquilo. Eu postei esses dias no Story aí, muitas pessoas viram, né? Acho que deu uns 58 pessoas aí que compartilharam, que viram a minha publicação. É uma publicação
Até não, eu não tenho a confirmação se partiu dele, né? Mas como ele é um homem que evangelizou muito, Billy Graham, né? Billy Graham ele tinha um respeito, assim, um homem que viveu 100 anos e ele conseguiu o respeito de muitas nações e presidentes, né? Era conselheiro de alguns presidentes. E ele fala isso, né? Justamente, mais ou menos como a doutora Cláudia disse, que quando você procura Deus na dificuldade, é confiança e fé. Na dificuldade é confiança e fé. Quando você busca Deus na hora das coisas boas, é fidelidade. E Deus ama quem é fiel. Então, nós temos que sempre estar publicando, sempre estar falando quem é esse Deus que está nas nossas vidas. E as pessoas vão se contagiando conosco e vão vivendo essa fé. Amém. Obrigado, doutora Cláudia. Deus abençoe sua vida. Obrigado por compartilhar conosco essa história. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. E você prepara um testemunho para contar para nós, né? E tenho certeza. Do Lila, em breve. Vem vindo um aí, né? Eu também, tá vindo um aí. Amém, amém. Eu creio. De Deus aí. Amém. Bom, vamos lá. Dando continuidade no nosso